Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio onde nós estamos falando sobre a comunicação entre a gente, adulto, e a nossa criança. Como que a gente pode fazer, ou pelo menos tentar se comunicar com a criança para que a criança ouça a gente, para que a criança, de uma certa forma, entre em acordo com a gente. E da mesma forma também que a gente aprenda a ouvir a nossa criança. No episódio passado eu falei alguns exemplos, algumas formas de comunicação e pedi para que vocês refletissem, ouvissem e pensassem como que você está se sentindo. E depois eu falei sobre o que a criança pode pensar quando ela ouve alguns tipos de frases. Hoje eu vou falar sobre encorajar esse trabalho de equipe, essa comunicação entre a gente e a criança, de que forma que a gente pode dizer aquilo que a gente quer dizer de uma forma suave, fazer com que a criança cumpra aquilo que precisa ser feito, mas de uma forma amorosa, de uma forma gentil. Então, nós temos 5 passos. Não quer dizer que você vai fazer aí o passo 1 e já vai para o passo 2 e já vai para o passo 3, não. São 5 alternativas, são 5 passos, são 5 alternativas diferentes que você pode aplicar, pode praticar com a sua criança. A primeira alternativa, vamos falar assim, né? A primeira alternativa é descrever o que você está vendo ou descrever o problema. A segunda alternativa é informar, ou seja, informar para a criança. A terceira alternativa é dizer com uma palavra. A quarta alternativa é dizer sobre os seus sentimentos, ou seja, o adulto vai falar para a criança sobre o que ele está sentindo naquele momento. E a alternativa número 5 é escrever um recadinho. Vamos começar? Eu vou começar agora com a primeira alternativa, descrever o que você está vendo ou descrever o problema, quando está acontecendo uma situação, né? E eu vou falar através de exemplos, tá bom? Então, a gente tem um exemplo da criança no banheiro. Ela foi tomar banho e molhou todo o banheiro. Nesse exemplo, a criança no banheiro tinha uma banheira e a banheira ficou cheia de água e a água transbordou. A mãe ficou super chateada quando entrou no banheiro e viu aquela bagunça no banheiro. E o que ela falou? Você é irresponsável, você abre a torneira e esquece da torneira. Você quer que a casa alague? E o que a criança... Como que a criança reage? Ela também fica chateada. Então, nessa primeira alternativa, o que a mãe, ao entrar no banheiro, deveria fazer? Descrever o problema ou descrever aquilo que ela está vendo. Então, a alternativa correta é: fulano, vamos supor que o nome da criança seja José. José, a banheira está quase cheia. Aí a criança vai olhar e ela vai pensar, nossa, é mesmo. E aí não tem uma continuação desse exemplo, né? Mas aí você pode usar um pouco a criatividade. O que você acha de você enxugar o chão enquanto eu vou preparar um chocolate ou enquanto eu vou cortar uma fruta? O que você acha de enxugar o chão e eu esvazio a banheira? Propor para a criança alternativas e perguntar para ela o que ela acha e ela vai responder. Um outro exemplo também é, no caso, a família tem um cachorro e isso se aplica muito aos adolescentes, né? Que tem uma dificuldade muito grande de fazer as coisas quando a gente pede. Eles nunca, assim, é muito difícil fazer ali na hora. Claro que não são todos, mas acontece. Então, o pai chegou na sala muito chateado, né, com o cachorro, e já foi logo apontando o dedo para a filha. Olha, você
não saiu hoje com o cachorro o dia todo. Você não deveria ter um animal. E a criança ela já não estava com vontade, ela fica mais chateada e desanimada. Quando na verdade, quando o pai deveria chegar e falar para ela: eu estou vendo que o cachorro está dando passos para frente e para trás e dando voltas na frente da porta. E aí espera ver o que a criança vai falar ou o adolescente vai falar, né? Então, a gente vê o problema, descreve aquilo que você está vendo ou descreve o problema. É difícil fazer com que essa necessidade seja preenchida ou seja feita quando a gente faz com que o outro ouça o que ele fez de errado. Na verdade, é mais fácil a gente se concentrar no problema se alguém só descreve pra gente o problema. É mais fácil chamar a atenção. Um outro exemplo é a criança que sempre esquece a luz do banheiro acesa. Aí a mãe chega, já vai zangada. Quantas vezes eu vou dizer para você apagar a luz do banheiro? A criança já se encolhe toda, já fica intimidada, né? Já fica com medo. Mas uma alternativa de comunicação com a criança é a mãe chegar e simplesmente dizer: a luz está acesa no banheiro. Olha a diferença, gente. Ou então, a criança, eu não vou falar criança, né? Porque isso se aplica em uma criança maior ou uma adolescente. A mãe chega, a mãe tá precisando falar no telefone e a filha tá no telefone o tempo todo. A mãe começa a ficar chateada, né? E nervosa também. Pare já de falar no telefone, ela fala com raiva. Mas, na verdade, ela deveria olhar para o problema e descrever o problema. Olha, Ana, eu tenho que fazer uma ligação agora. Explicar para a criança, né? E aí a criança, eu já vou terminar daqui a 1 minuto. Quando a gente descreve o problema, a gente faz com que a criança tenha a chance de trazer para ela mesma o que ela vai fazer. Isso é muito importante também. A alternativa número 2 é para que a gente dê a informação. Essa alternativa número 2, ela é muito parecida com a alternativa número 1. Só que a alternativa número 1, a gente vai descrever aquilo que a gente está vendo, é um problema. Nessa alternativa número 2, você vai dar uma informação, ou seja, você vai falar sobre aquilo que está falando, que está vendo, na verdade, mas você vai dar informação, ou seja, você vai dar como se fosse um empurrãozinho na criança para que ela faça uma ajuda extra. Então, por exemplo, gente, isso aqui o meu filho esquece muito. Talvez a sua criança já faça isso, né? O adolescente esquece a caixa de leite fora da geladeira. Isso é muito comum. E eu faço essa estratégia de dar informação. E eu não falo com raiva com ele, né? Eu chamo ele e eu digo que eu quero. Gente, é uma estratégia que funciona muito. Você não diz logo de cara, gritando o problema, quando a criança não está perto. Ou mesmo quando ela está perto. Tem uma diferença. Eu queria que vocês testassem. Tem uma diferença de quando você diz para a criança: olha, está acontecendo isso, que você vai dizer o problema para a criança logo de cara, ou brigar com ela. E quando você diz, vamos supor que a sua criança se chama Pedro. Pedro, vem aqui. Aí, às vezes, já chama a curiosidade, né? A criança é muito curiosa. E ele já vai prestar atenção, mas
Mas o que que você quer? Ai, vem aqui, eu tenho algo para falar para você. Ou eu tenho uma pergunta para fazer. Aí ele vem, aí quando ele chega perto de você, né? Quase corpo a corpo. Aí você fala o que você quer. Que aí você não precisa gritar, não precisa brigar. É uma alternativa, gente, de evitar estresse. É claro que nós não somos perfeitos como adultos, né? Existem momentos, até mesmo que é um pouco necessário que a gente altere uma voz, não é gritando, mas que a gente dê um tom mais forte na voz quando é algo realmente que precisa de uma atenção maior, algo extremo, ou algo para dar aquele sinal de agora já tá bom, agora você já chegou no limite. Mas então, essa alternativa número 2, você vai dar informação. Então, a criança esqueceu o leite fora da geladeira. Aí a mãe chega com raiva. Quem foi que bebeu o leite sem colocar o leite de volta na geladeira? E aí, eu tô lembrando quando... Hoje mesmo eu vi isso no meu trabalho, né? Quando você faz uma pergunta, quem fez... Ou a criança vai dizer que não foi ela, ou então, se for mais de uma criança, ela vai acusar a outra. Às vezes até dá briga, né? E isso, gente, é até uma forma de alimentar a mentira. É um dos braços de que a gente alimenta, ensina indiretamente a criança a mentir. Então, nessa situação, ao invés da mãe chegar e perguntar quem esqueceu o leite fora da geladeira, ela pode chegar e falar: escuta um momento, o leite vai ficar azedo se ficar fora da geladeira. Olha a diferença, gente, muda o tom, mexe menos com o corpo da gente, com esse esforço. Esse exemplo agora, dentro dessa alternativa número 2, que é de dar informação, é muito, muito comum e muito típico na maioria das famílias. A criança que deixa o quarto todo sujo e bagunçado. Aí a mãe chega no quarto. Tem exemplo de mãe e tem exemplo de pai, né? Mas essa questão de desorganização serve para todos os dois, tanto para o pai como para a mãe, tá? Eu vou substituir a figura da mãe e do pai por educador. O educador chega no quarto da criança e vê aquela bagunça, aquela sujeira, e o educador começa a brigar. Nossa, que nojento! Você deixou pedaços de fruta em cima da cama ou no chão, deixou tudo bagunçado. Tá parecendo um chiqueiro aqui dentro. Eu tô falando assim, mas imaginem que geralmente a maioria dos adultos brigam muito. E às vezes essas brigas, elas são quase que diárias. É como se a gente adulto se sentisse na obrigação de insistir na mesma tecla e vencer a criança pelo cansaço. Só que a gente não vence a criança pelo cansaço. Quando a gente fica insistindo na mesma tecla e apontando só o que está vendo, o erro, sem dar uma informação ou de forma inadequada, a criança pode entender de formas variadas. Ela pode ficar desanimada, ela pode ficar estressada, ela pode ficar uma criança zangada, ela pode ficar uma criança acomodada, uma criança preguiçosa. E é fundamental que a criança saiba que tem o apoio da gente. Então, ao invés do adulto chegar no quarto da criança e falar assim, ele pode dizer: olha, eu estou vendo que tem aquele saco de papel no chão. Ele tem que ficar lá na lixeira. Por falar em lixeira, gente, eu queria até dar essa dica
Eu já dei essa dica em algum outro podcast. Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações para receber em primeira mão as mensagens do conteúdo novo. Gente, tem muito amor e dedicação nesse trabalho. Clica lá, vai. Clica para não esquecer. Mas eu queria relembrar para você que é meu ouvinte assíduo, que eu sei que tem muita gente que ouve os meus podcasts. Ao invés de você reclamar, dá alternativa para a criança, dá informação e dá a solução também para a criança. Ou se você não quiser dar a solução de imediata, pergunta o que pode ser feito para que aquilo melhore e ver se a criança vai te dar um retorno. Se ela não te der um retorno, aí você vem com a alternativa. Que foi no meu caso, que eu tenho um filho, né? Então eu decidi com ele comprar um cesto de lixo. No quarto dele tem um cesto de lixo e no quarto de visita também tem um cesto de lixo. E teve uma fase também que tinha muita roupa no chão suja, já tem um tempo isso. E aí eu decidi comprar um cesto de roupa suja, porque às vezes a criança fica jogando as coisas no chão pelo fato de achar que vai demorar ou dela estar distraída naquele momento e achar mais fácil colocar ali perto dela do que ter que se deslocar até a lixeira, lá na cozinha ou lá fora da casa. E de repente você não precisa comprar, você pode confeccionar, pode ser uma caixa de papelão, pode ser um balde comum, você coloca um saco dentro. Enfim, gente, é a criatividade nesse momento, né? Mas isso ajuda bastante, tá? Resolveu muito. Eu não posso dizer que resolveu 100%, meu problema, mas me ajudou bastante. E às vezes quando eu vou lá no quarto dele que tem coisas no chão, coisas não, né? Porque lixo ele faz certinho. Agora, roupa, quando ele tá com pressa, às vezes ele deixa a roupa no chão e tal, aí de vez em quando eu vou lá dar uma olhada. E aí eu falo pra ele, olha, o chão tem muita roupa, coloca lá no cesto. E essa questão de roupa também, eu já tô treinando ele para que ele lave a própria roupa dele, né? Mas isso vai ficar para outro tópico, tá? Eu vou dar continuidade aqui nessa segunda alternativa, que é de dar informação. O adulto vê a criança riscou a parede e o adulto ficou muito chateado. Ele chega e fala para a criança: se você desenhar na parede de novo, você vai ter uma consequência. A criança já fica morrendo de medo, né, gente? Nossa, o que vai ser? O que vai acontecer? Fica aquele suspense. Ao invés disso, o adulto pode dar informação para ele: olha, a parede não é um lugar para desenhar. Você pode desenhar no papel. Essa forma de informação a gente utiliza muito no trabalho, quando a gente explica para a criança, quando a gente dá informação para ela: olha, essa parte aqui você não pode fazer isso, porque acontece isso, mas você pode fazer dessa forma. A gente dá essa alternativa para a criança, né? No caso, a criança, que eu falo criança, tá nessas situações, mas pode ser adolescente também. A mãe tá colocando a mesa, fazendo os pratos e o adolescente tá ali embirrado, né? Não quer ajudar e a mãe fica com raiva. Você nunca pensa que você poderia me ajudar a colocar as coisas na mesa? Então, isso provoca uma irritação. Eu entendo, gente, isso porque eu tenho uma sensibilidade extrema para a comunicação, sabe? Eu acho que a comunicação, ela precisa ser muito bem pensada. É claro que eu me irrito também, tá? Que eu me chateio às vezes, e que eu tenho também as minhas explosões, mas elas são bem seletivas.
e elas têm uma razão daquilo acontecer. Mas essa comunicação, né, no caso aqui que eu quis dizer, que traz a irritação, eu tenho essa facilidade de me irritar caso a comunicação não seja da forma adequada. E eu já sou adulta, imagina para uma adolescente ou para uma criança. Então, nesse exemplo, a mãe poderia chegar, ou o adulto poderia chegar para a criança e falar: nossa, seria muito legal se a mesa estivesse pronta agora. Você pode me ajudar? É uma outra forma, né, gente, de convidar a criança ou adolescente para ajudar. Eu também queria dizer que é mais fácil fazer com que o outro aceite essa informação quando tem a informação correta e não a censura. Quando a gente censura, a gente acaba reprimindo e colocando o outro inferior, inferiorizando essa criança, esse adolescente, fazendo com que ele se sinta ruim, se sinta mal, tenha pensamentos negativos e também atitudes negativas. E quando a criança tem essa informação da forma correta, elas podem pensar com elas mesmas, chegar a uma conclusão do que ela pode fazer, de que forma que ela pode alterar aquela situação. A terceira alternativa é uma alternativa que a gente deve refletir bastante, muito mesmo, porque o que acontece? A gente quer tratar a criança da mesma forma que a gente trata um adulto. No mundo adulto, a gente sempre tem aquela necessidade de fazer o discurso, de se explicar e de explicar para o outro e de apresentar os pontos positivos e os pontos negativos, fazer aquele discurso. Gente, com a criança, as coisas devem ser mais simples. Então, a terceira alternativa é você reduzir. Diga com uma palavra, diga com uma frase curta, quando acontecer algum problema. Eu vou citar um exemplo para vocês, quando as crianças ou a criança está pulando no sofá. Aí o adulto chega irritado. Eu já pedi várias vezes para você colocar o pijama, porque você está fazendo isso agora, a gente não vai conseguir ver a TV a tempo, então nada vai acontecer. E isso de uma forma bem zangada, né? Então foi um discurso enorme só para dizer que queria colocar o pijama na criança. Para reduzir esse discurso, o adulto chega com o pijama, crianças, o pijama, pronto, resolveu o problema. Então, a gente pode até pensar que existe uma frase em inglês, né? Less is more, menos é mais. Isso tem em português também, né? Às vezes, a gente não precisa, tem situações que não precisa fazer um discurso enorme, dar uma lição de moral, mas só dar uma palavra-chave. Com a criança isso funciona muito. Porque quando a gente fala demais também, a gente corre esse risco de também colocar a criança para baixo, de falar coisas negativas, de alguma forma não resolver aquilo que precisa ser resolvido, mas de ficar apontando o dedo e mexendo na ferida da criança. Um outro exemplo é quando a criança tem aquela mania de esquecer o lanche ou de esquecer alguma coisa. Aí o adulto chega e com raiva também, né? Às vezes nem precisa falar com raiva também, porque as palavras, elas têm um poder muito forte. Elas nem precisam ser colocadas para fora com raiva. As palavras em si, elas já têm um peso muito grande quando essas palavras traduzindo para um sinônimo, dando um significado para ela, tem um efeito negativo. Então, o adulto fala para a criança: você esquece sempre, agora você está saindo sem o lanche de novo.
Você só não esquece a cabeça porque tá preso em você. Essa é uma frase que os adultos usam muito com a criança, né? Então foi um discurso enorme, sem necessidade. A gente às vezes se estressa à toa. Faz um discurso muito grande sem necessidade alguma e não resolve. Então o adulto chega para a criança, fulano, tá aqui o lanche. Pronto, resolveu. E vai chegar uma hora que essa criança ou esse adolescente vai lembrar. Existem outras estratégias também, né? Você pode colocar para as crianças esquecidas, colocar o celular da criança, se for uma criança maior, né? Que eu falo já adolescente que tem celular, ou no seu celular um lembrete. Pode ser um recadinho, pode ser uma figura na porta do quarto da criança, ou na mesa do computador, na TV, ou no banheiro, ou se for coisas da geladeira. Enfim, gente, é a criatividade, né? Vai ver um exemplo de novo de um animal de estimação, né? Que geralmente as crianças pedem um cachorro e os adultos se estressam. Aí o adulto chega para a criança, né? E a criança esqueceu de colocar a comida. Era a responsabilidade da criança de colocar a comida do cachorro. E o adulto chega muito chateado. Olha, antes da gente criar o cachorro, você me prometeu todos os dias que você ia dar comida pro cachorro. Agora já é a terceira vez que eu estou lembrando você nessa semana e eu já estou cansado de falar isso. A mamãe e eu estamos colocando a comida dele quando é a nossa vez, mas não está certo que a gente vai tomar essa responsabilidade o tempo todo. Então, gente, olha esse discurso, eu fiquei até cansada, só de pensar, ai meu Deus, que saco. Ai, é muito ruim isso. E aí vem logo aquela estratégia que eu falei para vocês, né, gente? A criatividade, de que forma que você vai lembrar a sua criança sem você precisar se estressar em situações como essa, para não fazer aquele mesmo discurso longo e chato, para a criança não ficar desanimada, nem perder a autoestima também, né, autoconfiança. E foi a mesma coisa da estratégia da mãe da criança que esqueceu o leite. O adulto chegou e falou, Pedro, o cachorro. Aí a criança já fica ali, O que? Às vezes ele pode até perguntar, né, a criança, mas o cachorro o que tem? A comida. Aí ele vai e coloca a comida. As crianças, gente, elas não suportam. Eu não vou usar a palavra odeia porque é muito forte, né? É um sentimento assim extremo que eu particularmente eu associo com a raiva, que é um sentimento que não faz bem pra gente, né? Então as crianças, elas não suportam discursos, sabe, textos longos, explicações longas. Nessa situação de que você precisa lembrar de algo que é diário, que faz parte da rotina da criança, usa palavras curtas, dá aquela respirada e só vai e fala, fulano, isso. E aí se a criança perguntar, não entender, aí você explica, não, é porque tá na hora. Quanto mais curto for essa tentativa de lembrar a criança, melhor vai ser para ela, porque aquilo vai fazendo parte da rotina dela, ela vai absorvendo. E as crianças, cada criança tem o seu tempo, né, gente? Não tem como eu falar para vocês por quanto tempo você vai fazer essa repetição de um discurso curto, de usar palavras simples e rápidas, ali uma conversa rápida para que a criança entenda o que é preciso fazer. Isso varia muito de criança para criança. E também, claro, eu sugiro que adequado a uma palavra,
que você se faça presente. Olha, eu vou falar algo assim que não é tão animador para vocês que são adultos, e eu me incluo nisso. Mas a gente acha que a criança da gente vai crescendo e que a gente vai perder, como é que eu vou falar isso? Que a gente vai ter menos preocupações, ou que vai ser mais fácil, ou que de uma certa forma a criança vai ficar 100% independente. E não é assim, gente. Criança é criança, filho é filho. Eles vão sempre precisar das nossas orientações, vão sempre precisar do nosso apoio, vão sempre precisar de que a gente lembre, de que a gente corrija. Eu não vou dizer que é uma luta diária, mas é uma conquista diária, é uma vitória diária, é uma conquista, porque todos os dias a gente vai ensinando, a gente vai aguando aquela plantinha, nossa criança, para que ela cresça saudável, tá bom? E vou encerrando o meu podcast por aqui. São 5 alternativas, eu falei de 3 e eu vou continuar no próximo podcast. Até mais! Novamente estou aqui para lembrar você de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia.